Boa tarde a todos, boa noite para quem estiver assistindo à noite, ou boa madrugada, bom dia para quem estiver assistindo fora do horário. Primeiro, queria pedir já, desde do início das nossas aulas, dessa aula, compreensão de todos, porque eu acabei de montar um estúdio caseiro em casa para que a gente consiga estudar essa disciplina de hoje. Considerando o que a gente conversou na última aula, que o Comitê Assembleia Geral de Credores, o administrador judicial, enfim, já tinham sido estudados no trabalho e a gente já tinha conversado sobre eles nas aulas. Eu dei, para quem teve na última aula, um pequeno resumo só da principal função que eles exercem. E aí eu acho que a turma ouve por bem entender que aquela matéria, já que a gente já tinha visto no TDE, deveria ser encerrada para a gente continuar com a matéria. Pelo menos foi isso que eu entendi. Caso não tenha sido isso que eu tenha entendido, eu peço a compreensão de vocês e aí depois eu gravo um vídeo falando sobre essa matéria que ficou para trás, embora eu ache que a gente já viu o suficiente para o tempo de aula que a gente tem. Bom, outra coisa, eu peço a compreensão de todos com relação a essa situação episódica que a gente está vivendo com esse isolamento social provocado pela essa pandemia do coronavírus, e por conta disso a gente não está tendo aula nos meios normais, a gente está agora junto, porém longe, à distância. Então, eu desde já queria avisar para todos que vocês podem contar comigo porque vocês precisarem em relação a dúvidas na matéria. Eu compreendo que direito falimentar e recuperação de empresa não é a matéria mais simples que a gente tem, mas também não é uma matéria impossível de ser estudada. Então, contem comigo, contem com a minha ajuda. Eu vou continuar disponibilizando material no fórum, no chat, aliás, no portal. Criei já um fórum para resolução de dúvidas a partir dessa aula. E também gostaria de avisar a todos que, até para fins de documentação da participação de vocês, é interessante que vocês entrem no fórum, nem que seja para dizer que a aula foi muito boa, que a aula foi muito ruim, que não tiveram dúvidas ou que tiveram dúvidas em determinado assunto, para registrar a participação de vocês. Eu já mandei um e-mail também para esclarecer. Todas as atividades solicitadas nesse período de aulas EAD, eu gostaria que fossem postadas no portal mesmo, no portal acadêmico, no AVA, porque fica mais fácil para que a instituição consiga controlar a aferição da presença de vocês. Então, para que ninguém tenha problema no futuro, eu sei que as pessoas às vezes acham mais fácil mandar pelo e-mail institucional, mas eu peço para redobrarem o cuidado e me mandarem essas atividades pelo portal, ok? Bom, a aula de hoje a gente vai estudar o procedimento de verificação e habilitação de crédito. Tomara que eu consiga controlar a gravação e a televisão ao mesmo tempo. Já já a gente vai chegar aqui num gráfico, numa planilha, que eu já disponibilizei no material de apoio. Recomendo fortemente que vocês façam um download desse esquema e utilizem ele para acompanhar a aula, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Combinado? Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Primeiro, vamos situar aqui, A gente vai estudar o procedimento de verificação e habilitação de créditos, tanto na falência como na recuperação judicial, ou seja, não se aplica na recuperação extrajudicial, isso é só é um processo, É um procedimento. A gente conversou e um aluno, vocês vão me desculpar, eu não lembro o nome,
conversou comigo no corredor, até de forma muito educada, falando que a gente está estudando muito processo na aula de falência e recuperação de empresas. Mas, de fato, a gente tem que estudar a regra de competência, conexão e continência, o próprio fato da questão do estabelecimento do foro adequado para a propositura da ação, processos que ficam suspensos ou não, os que seguem. Então, enfim, tem uma série de questões processuais. Eu sei que vocês ainda não tiveram processo civil no nível de profundidade que a gente precisa, agora que vocês estão começando a parte geral, pelo que me informaram, mas eu não tenho como desviar muito da parte de processo. Então, vou tentar falar mais devagar, né? Já foi uma recomendação da aula passada. E é um vídeo agora, de repente facilita inclusive, porque quem não entender pode retomar, voltar ao vídeo, assistir a aula novamente, caso queira, para facilitar também a compreensão. Sem prejuízo, claro, de que as dúvidas sejam sanadas no fórum, eventualmente no chat e até pelo e-mail institucional, mais uma vez dizendo que privilegiem a plataforma do AVA, usem o fórum, respondam os exercícios na plataforma, porque a instituição está conferindo isso para levar em conta depois a frequência de vocês, né? Porque as aulas, elas não estão suspensas. E essa foi uma orientação que veio passada, inclusive, das instâncias superiores, dos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização da educação. Bom, o procedimento de verificação e habilitação de crédito está regulado pela Lei 11.101, que a gente já vem estudando há algum tempo. A gente estudou os artigos seguintes, né? Ele é tratado do 7º ao 20. A gente estudou até o 6º, pulamos essa parte e fomos estudar os órgãos auxiliares, né? Do juízo nesses procedimentos de recuperação judicial da falência. Pois é, mas a Lei 11.101 não é a lei mais sistematizada, e vocês vão ver agora, à medida que a aula for acontecendo, que muitas vezes a gente vai ter que ir lá em algum artigo que está na frente, outras vezes a gente vai ter que voltar. Topograficamente, eu acho que essa parte que a gente está estudando deveria vir depois de administrador judicial, porque a gente vai falar aqui em administrador judicial sem saber, falaríamos, né, em administrador judicial sem saber o que é e o que faz o administrador judicial. Por isso que a gente pulou e está voltando para estudar agora o procedimento de verificação e habilitação. Bom, em primeiro lugar, só uma notícia histórica. Antigamente, antes da Lei 11.101, o procedimento de habilitação de crédito era feito por cada credor a seu pedido e ele submetia isso a um processo judicial com contraditório, com todas as garantias apresentadas, mas as sentenças proferidas elas eram individuais. Isso foi racionalmente organizado e alterado pela Lei 11.101 para dar mais agilidade na formação do quadro geral de credores. Inclusive, isso é um dos princípios norteadores da falência, né? Um princípio específico, a eficiência. Mas essa racionalização de todas as habilitações num único processo, num processo incidental, ele visa dar maior agilidade e eficiência, inclusive, e até mesmo eficácia à formação do quadro geral de credores, seja na recuperação judicial, seja na falência, né? Bom, com a Lei 11.101, todos os credores agora eles têm a sua primeira identificação na relação publicada nos editais, divulgados com a decretação da falência ou com o deferimento do processamento da recuperação judicial. Quem estiver fazendo o caderno ou quiser anotar no quadro, deixa eu só trocar aqui de tela, não sei se vocês vão lembrar, esse aqui foi um dos esquemas que a gente viu em aula. Então, aqui está um pouco pequeno, o estúdio é caseiro, né?
tudo para a gente é muito novo, dentro do quadro geral da recuperação, aliás, dentro do processo de recuperação de empresa, logo após a suspensão, começam as tratativas para a formação do quadro geral de credores. E na falência, depois da sentença declaratória de falência, que a gente volta e meia fala, tem natureza constitutiva, vem o procedimento de verificação e habilitação dos créditos. Então, na casa de vocês, quando vocês baixarem o material, vocês vão ver em que parte daquele procedimento que a gente estudou entra agora esse que a gente está estudando de verificação e habilitação de crédito. Bom, na recuperação, tanto na falência como na recuperação, a habilitação de crédito, isso aqui é muito importante. Quem estiver anotando, eu até vou falar mais devagar. Tanto na falência quanto na recuperação judicial, a habilitação de crédito funciona como uma etapa de verificação das dívidas do falido, ou do recuperando, né? E tal processo equivale a uma peneira que definirá quem poderá receber seu crédito junto ao devedor empresário e ao falido. Então, a ideia é justamente essa, passar um pente fino nas contas para saber quem vai poder receber, quem não vai poder receber, em qual ordem vai receber. A grande questão também é essa. O resultado desse processo de habilitação de créditos será a formação do quadro geral de credores. A gente vai conversar sobre a formação da lista de credores. E esse quadro geral de credores, cada um dos créditos será publicado no edital, observado o quantum devido, ou se alguém gostar de latim, o quantum debeatur, e a ordem de preferência no recebimento dos valores reconhecidos nas habilitações, ok? Bom, quais são os efeitos disso? Na falência, ele consolida a ordem de pagamento dos credores e a preferência de um sobre os outros, que é aquele rol que a gente vem falando, mas ainda não chegamos a estudar a fundo sobre a ordem de pagamento na falência. Já na recuperação judicial, esse processo ele tem o papel de definir quais credores podem votar na Assembleia Geral de Credores ou não, como a gente estudou na aula passada, embora nessa parte aqui eu tenha dito, na aula retrasada, aliás, inclusive, que essa matéria nem seria objeto de questionamento em prova, que era interessante vocês saberem, mas que o quórum de votação e a forma de deliberação eu não ia cobrar em prova. Então, mas não esqueçam, os efeitos da habilitação na recuperação judicial têm o efeito de definir quais credores poderão votar na Assembleia Geral de Credores. Isso é importante gravar. Bom, nesse processo de habilitação de crédito serão verificadas 4 hipóteses, né, 4 situações. Primeira delas, existência do crédito. Quem estiver anotando e quiser fazer lá um esqueminha, primeiro deles é a existência do crédito. Com isso, o que a gente objetiva? Comprovação de que o crédito foi constituído junto ao devedor empresário, inclusive com a demonstração de sua origem, da validade do negócio que gerou a obrigação e a eficácia, né, desse negócio e do título. Na verdade, a eficácia é só do título. Então, por exemplo, qualquer título de crédito que tenha que ser juntado no processo, supondo que seja a discussão de um cheque, por exemplo, e esse cheque já estiver sendo executado, já tiver sido apresentado, tiver em algum outro processo, nesse caso, ele não vai precisar de ser necessariamente documento original, até porque ele está em outro processo. Mas aí, o credor, ele vai precisar de uma cópia desse título de crédito autenticada em cartório para juntar no processo de habilitação. Então, os documentos anexados aqui, eles têm que ser originais. Contrato, título de crédito, qualquer um deles. E não basta aquela autenticação dada pelo advogado, salvo engano, de acordo com o artigo 425, inciso 6 do CPC. Bom, o outro item que é verificado no processo de habilitação e verificação de crédito, legitimidade do crédito,
que é a comprovação de que o crédito habilitado está entre os que podem ser reclamados junto ao empresário, ou falido ou em recuperação, respeitando as restrições impostas pelo artigo 5º da Lei 11.101. Quais são essas restrições? Nós já estudamos 2 ou 3 aulas atrás. Vamos lembrar. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência as obrigações a títulos gratuitos, porque essas a gente presume primeiro, grande razão, esses negócios podem ser fraudulentos. Então, se a gente tem pouco patrimônio para pagar uma quantidade maior que o patrimônio possibilita, não justifica que a gente pague alguém a título gratuito, né, que não fez nada para receber aquele pagamento, desprestigiando aí outros credores, como os trabalhadores, credores quirografários, o fisco, enfim. As obrigações a títulos gratuitos, já discutimos a extensa, eles não são exigíveis na recuperação judicial e na falência. Qual outro? As despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Isso aqui a gente guarda porque vai ser interessante ali na frente quando a gente falar sobre a fase contenciosa desse processo de verificação de créditos. Outro item, a gente falou, primeiro foi existência do crédito, segundo, legitimidade do crédito, terceiro, extensão de crédito. Para que serve esse procedimento? Para a gente averiguar o exato valor do devido. É a comprovação do quantum devido, efetivamente. Então, a gente vai observar a legislação para averiguar até quando vai ser computado juros ou multas no procedimento de falência e de recuperação. Então, nesse processo de verificação do crédito, isso também vai ser levado em consideração. Último item a ser analisado é a modalidade do crédito, justamente para a gente saber no final aquela lista, qual vai ser a ordem de pagamento, né? Todos os credores são iguais dentro das suas classes, né? Eles são iguais, porém diferentes. Então, a gente tem a classe dos trabalhadores, em que todos os trabalhadores gozam da mesma condição. A gente tem a classe dos credores com garantia real, que todos eles gozam também dentro dessa classe. Há uma igualdade, mas não há igualdade entre as classes. Porque os trabalhadores, por exemplo, são grupos vulneráveis, o crédito tem natureza alimentar, enfim, já também discutimos isso em aulas anteriores. Item 4, modalidade do crédito, que é o que eu acabei de falar. Comprovação do status do crédito para efeito de definição da ordem de preferência no pagamento das obrigações ou a categoria em que se votará na recuperação judicial, porque a gente falou logo aqui no finalzinho do primeiro item, que essa classe, né, esse procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial, ele tem o poder de definir quais os credores terão poder de voto na Assembleia Geral. Agora, meio que lembrei de Big Brother aqui, tá parecendo quem tem o voto mais importante. Volta e meia a gente dá um exemplo. Esse foi bem ruim. Bom, então, para entender, a gente tinha existência do crédito, no processo, né, de habilitação de crédito serão verificados a existência do crédito, legitimidade do crédito, extensão do crédito e a modalidade do crédito para a gente saber em qual classe que estamos. Bom, daí passamos para o procedimento de verificação dos créditos propriamente dito. Todo mundo vê. Bom, já disse, está sendo tratado esse procedimento está sendo tratado no artigo 20
do 7º ao 20 da Lei 11.101 de 2005, e ele tem duas fases, uma fase administrativa e uma fase contenciosa. Só para me deixem aqui, me permitam ler o artigo 7º da lei, que diz o seguinte: artigo 7º, a verificação de crédito será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Bom, talvez a figura principal aqui seja o administrador judicial, realmente. A gente estudou o administrador judicial na penúltima aula e a gente chega aqui na fase administrativa. Essa aqui talvez eu tenha que diminuir para vocês conseguirem talvez enxergar. Bom, fase administrativa, o que a gente tem? A lista de credores. A lista de credores, na verdade, acho que se a gente pudesse fazer uma piada, o sonho da lista de credores é virar quadro geral de credores, né? CQG. CGQ. Quadro geral de credores. Se eu fosse soletrando, eu tinha acabado de ser desclassificado. Bom, a lista de credores, ela vai ser elaborada de qual forma? Se a decisão de deferimento, vamos voltar aqui no parágrafo anterior, a lista de credores vai ser deferida após a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, e aí aqui nesse caso, na recuperação judicial, quem vai solicitar o procedimento de recuperação judicial é o próprio devedor, não pode ser um terceiro, tem que ser ele. E no caso da falência, a lista de credores vai ser elaborada a partir da sentença de decretação de falência, que pode ser requerida o procedimento de falência, ou sendo autofalência pelo devedor, ou, se for por credor, pelo administrador judicial. O que isso implica? O devedor, no caso da recuperação judicial, ele mesmo vai elaborar a lista de credores dele. No caso da autofalência, o próprio devedor também vai elaborar a sua lista de credores. Mas pode acontecer do devedor não elaborar a lista de falência. E aí, nesse caso, o juiz vai mandar o devedor elaborar essa lista, sob pena de incorrer em crime de desobediência, mas se ele não fizer, quem vai fazer essa lista de créditos, de credores, é o administrador judicial. É uma das funções mais importantes que ele tem. Bom, a lista de credores, eles têm 15 dias para elaborar, está escrito isso no parágrafo 1º do artigo 7º, publicado o edital previsto no artigo 52.1, que a gente não vai ler, ou que é o que trata da recuperação judicial, ou no parágrafo único do artigo 99, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências. Então, a lista é feita e pode acontecer de credores quererem se habilitar ou quererem divergir quanto ao valor atribuído ao crédito deles ou à categoria do crédito atribuída ao crédito. Então, depois de publicada a lista de credores, em 15 dias a gente vai ter um prazo para que os credores apresentem habilitação de crédito ou divergências ao crédito habilitado, para que ele seja aumentado ou para que ele mude de categoria. Após, a gente tem 45 dias aliás, só para uma consideração, as habilitações são feitas aqui com base no artigo 9º da Lei 11.101, que eu também peço aqui vênias para ler. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei deverá conter. Então, são esses requisitos específicos da habilitação: nome e endereço do credor,
em que receberá comunicação de qualquer ato do processo, valor do crédito atualizado até a data da decretação de falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e a sua classificação. Aí aqui, só uma consideração, a gente... Não, pensando bem, não vamos entrar nessa consideração, senão vocês vão confundir. Depois a gente, se for o caso, conversa dela nas dúvidas. Item 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas, né? Supondo que ainda seja preciso algum documento passar por uma perícia, por exemplo, uma perícia contábil para apurar juros e multa. 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. 5. Especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Ok? São esses os 5 requisitos. E os 2 últimos, eles vão, inclusive, facilitar a definição de qual ordem esse credor vai ficar. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Eu já tinha dito isso na aula passada, no começo da aula, desculpa. Bom, caso haja divergência, esse procedimento vai ser feita uma petição dirigida ao administrador judicial e esse prazo, né, vai ficar aberto por 45 dias para ele decidir essas divergências e realizar mesmo uma relação dos credores. Talvez essa relação de credores, talvez a gente possa chamar de uma relação preliminar de credores, porque ela ainda pode ser alterada. Essa relação de credores, ela é publicada por edital e também elaborada pelo administrador judicial, como eu já disse. Se as divergências, todas as divergências já foram sanadas aqui no processo, se todas as divergências foram sanadas nessa fase de habilitação e aqui na de divergências, a gente tem, ao final, o quadro geral de credores. E, nesse caso, não houve nenhum dos questionamentos do artigo 14 da Lei 11.101, que diz o seguinte: caso não haja impugnação, o juiz homologará como o quadro geral de credores a relação dos credores constante do edital, no que trata o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, dispensada a publicação de que trata o artigo 18 dessa lei, seria um segundo edital. E aí, se o quadro geral for estabelecido e não houver questionamentos, então a gente acaba essa fase de habilitação e de crédito, habilitação e verificação de crédito, já na fase administrativa, a gente não entra na fase contenciosa. E daí, estou olhando aqui o tempo, eu acho que sobre a fase contenciosa, mais interessante a gente estudar no próximo bloco. Então, segurem aí, vão no banheiro, bebam água, voltem e a gente tem um segundo bloco para terminar essa matéria, ok? Até já.